tempo mais de estar pregando prosperidade, não. No para predicar prosperidad. Não é tempo de estar pregando paz, não. Es tiempo de paz. É tempo de pregar doutrina sobre a volta de Jesus e conserto. Tiempo de predicar doctrina y de sobre la Porque venida o de povo de Cristo. Jerusalém, Porque el pueblo de Jerusalén, quando estava apostatado, os falsos profetas profetizavam paz, falsos profetas predicaban paz, bênção. bendición. Mas eles estavam numa vida toda torta. Estaban una vida toda- Aí Deus levantou Jeremias Aí Deus levantou para Jeremias. condenar as atitudes deles. Condenar sus E actitudes. eles sentiam comichão nos ouvidos. Sentían comichão nos Mesma coisa é agora. Lo mismo es ahora. Quando Deus levanta homens de Deus, Cuando Dios levanta hombres de Dios, pregando a verdade de Deus, predicando la verdad de a Dios, verdade da doutrina, Verdade da doutrina. aqueles quais não têm o Espírito Santo, aquellos que no tienen el que Espíritu só Santo, estão somente esquentando o banco da igreja, Solamente están calentando e el banco da pastores mundanos covardes, Pastores mundanos e que não covardes. podem nem ser chamados de pastores, Não podem ser chamados pastor. são Judas Iscariotes, São Judas Iscariotes. inimigos da cruz, Inimigos da cruz. que não prega a verdade da palavra, não prega a verdade da que não palavra. põe a igreja para orar, Não põe a igreja que a não orar. põe a igreja para jejuar, Não põe a igreja a que jejuar. não ensina a doutrina da palavra, Ensina a doutrina da só palavra. fica com blá 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 de teologia, Só quer com blá blá de mas uma teologia. teologia sem unção, Teologia sem unção. só causa divisão e contenda Só causa divisão entre e os contenda irmãos. entre os irmãos. Então esses daí, eles não suportam essa verdade, Não suportam a da verdade. sã doutrina qual é pregada. Da sã doutrina pregada. Eles começam agora a amontoar para si Comienza a amontonar para sí. doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Conforme a sua própria- Então e como cuidado. você conhece Como você conoce? se uma igreja é de Deus, Se uma igreja é de se o Deus, louvor é bíblico, se uma alabança é pela bíblica, sua doutrina. por sua doutrina. A Bíblia diz, A Bíblia diz, pelos seus frutos por seus frutos, conhecereis a árvore. conhecereis E a a árvore. árvore que não der bom fruto, A árvore que não dá bom fruto, é cortada lançada e cortada e lançada no fogo do inferno. Lanzado en el fuego del infierno. Os falsos profetas não produzem bom fruto. Los falsos profetas producen O fruto deles, a pregação deles, fruto de ellos y é predican somente bênçãos terrenas. solamente bendición A terrenal. pregação dos falsos profetas pregação de falso é profeta somente prosperidade. é somente prosperidade. É somente paz. Solamente paz. Mas não trabalha na correção, Cuando trabaja en la corrección, na exortação, en la exhortación, da disciplina, La disciplina dos seus membros. de seus membros. Então chegará um tempo que não suportarão, en un tiempo que no porque soportarán, a comunidade de bodes, Porque a comunidade de bodes, liderados por lobo, liderados por já lobos, se adaptaram, já se adaptaram. e ouvir palavras massagistas E ouvir palavras que de massagem. satisfaz o seu ego, Satisfaz a sua- que satisfaz a sua carne. Sua carne. 2 Timóteo, libro de segunda de Timoteo, capítulo 4. en el capítulo 4. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Quem já achou, grite amém. Quien encontró, diga amén. Que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende e exortes, com toda paciência e doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Grita: meu Deus, meu Pai, Padre, fala aos nossos corações habla a nuestros corazones. o que nós precisamos ouvir Lo que necesitamos oír da parte do Senhor. de parte del Señor. Nos ensina mais um dia, Senhor, Nos enseña un día más, Señor. a tua santa doutrina Santa doctrina da santificação de la santificación do corpo, del cuerpo, da alma alma e do espírito. y del espíritu. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes Queridos hermanos y hermanas oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y toda la tierra. eis aí a santa palavra de Deus, Ahí la santa palabra de Dios. quando o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo Cuando el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo. na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timoteo. Na primeira carta de Timóteo, Primera carta a Timoteo. Paulo estava combatendo as seitas, heresias e falsas religiões. Pablo combatía las sectas, herejías y falsas religiones. E foi até mesmo preso Fue también preso por calúnias por de calumnias seitas de religiosas. sectas religiosas. Mas agora aqui a perseguição Ahora aquí a persecución não é mais tanto venía también a seita religiosa, las sectas religiosas. mas sim Y así, o braço forte da política. el brazo fuerte de la política. A igreja do Senhor La Jesus iglesia del Señor Jesús começou a ser perseguida comenzó a ser perseguida pelos falsos por profetas, los falsos profetas que era associado eran asociados com a política, con la política romana. romana. Os anticristos da época, Los anticristos de la época qual exigiu adoração, exigían adoración, exigia que o povo adorasse eles. exigían que el pueblo adorase a ellos. Mas a igreja de Cristo não. Pero la iglesia de Cristo no. A igreja do Senhor La
Jesus La iglesia del Señor Jesús perseverou pregando a doutrina de Deus, siguió predicando la doctrina de Dios pregando contra os falsos profetas, contra los falsos profetas, pregando contra os espíritos enganadores predicando contra espíritus que engañadores enganava aquele povo. que engañaba a aquel pueblo. Aí Paulo agora, Ahí Pablo ahora, diante da perseguição, delante de la no persecución, capítulo 3, capítulo 3, o apóstolo Paulo, el apóstol Pablo ele dá uma exortação dizendo da una exhortación que diciendo, nos últimos en dias los últimos días sobreviverão sobrevivirán tempos trabalhosos. tiempos trabajosos. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, que haveria homens maus, había hombres malos, tempos difíceis, tiempos difíciles, homens rebeldes a pais e mães, hombres rebeldes a padres y pessoas madres, ingratas. personas ingratas. Por quê? ¿Por qué? A igreja de Cristo A igreja de Cristo já estava sendo confrontada Estaba siendo confrontada pela seita religiosa por la secta religiosa, dos fariseus, dos fariseus, dos nicolaítas, dos crentes mundanos creyente mundano, e pelo braço forte da política. por el brazo fuerte de la política. A segunda carta de Paulo a Timóteo La segunda carta de Pablo a Timoteo é uma das últimas es de cartas. las últimas cartas. Paulo já está no corredor do martírio, Pablo está hablando del martirio, já está numa masmorra, ya está en la mazmorra, uma prisão escuridão, una prisión oscura, gélida. helada. Quando a pessoa não sai de lá morto pelo frio, Cuando la persona sale ya muerta por el frío, sai com lepra. sale con lepra. Era um tempo muito Es difícil, un tiempo difícil. mas Paulo, mesmo diante Pablo aún delante da perseguição, de la persecución da afronta, que afrenta, dos males, Ante los males, dos falsos profetas, de los falsos profetas, ele não rejeitou él no rechazó de pregar a palavra de Deus. predicar la palabra de Dios. Ele continuou combatendo o mal Continuó combatiendo el mal até a última hora. hasta la última hora. Então o apóstolo Paulo, Entonces el apóstol Pablo, usado por Deus, usado por Dios, combateu até mesmo aqueles rebeldes dentro da igreja combatió a los rebeldes de la que iglesia, não queriam obedecer à autoridade no eclesiástica. querían obedecer la autoridad Quando eclesiástica. Deus usa o pastor Cuando Dios usa un pastor para repreender, para reprender, é resmungão, aún fica de cara torta. queda de cara Não larga. adianta ficar de bico na igreja. No adelante Não quedar adianta así. ficar de cara torta. De cara larga. Pode ser pastor, Aunque sea pastor, pode ser missionário, puede ser misionero, pode ser quem for. quien fuere. O Espírito Santo, El Espíritu ele Santo dá toda a autoridade, dá toda a autoridade para repreender. para repreender. Porque a Bíblia diz, Porque a Bíblia diz que a ordem começa, la orden comienza dentro de casa. dentro de casa. O juízo de Deus, O juicio de Dios começa na casa de Deus primeiramente. comienza en la casa de Dios. Então todos aqueles que estão entrando agora Todos los que entran já ahora vão começar a saber van a comenzar a que a saber verdade é essa, la verdad es da esta, sã doutrina, de la santa da doctrina, santificação, de la santificación, do corpo, alma e espírito. cuerpo, alma y Não espíritu. adianta só querer repreender. No adianta E que quando está reprender. errado, Quando está que é equivocado, levado por emoções, Levado por quando o emociones. Espírito Santo corrige, El Espíritu Santo não adianta corrige. ficar nervoso, No adianta não quedar adianta nervioso. reclamar comigo, No adianta- reclama com o Espírito Santo de reclama con el Deus. Espíritu Santo de Dios. Então, por esses dias agora, Então, por esses aí dias Paulo agora. vai falar por que isso. Ahí Pablo habla porque Porque havia muitas pessoas Que havia muitas que já não pessoas suportavam mais a sã doutrina no soportaba más la santa da doctrina, santificação do corpo, da alma e do espírito. santificación cuerpo, alma y Aí espíritu. Paulo vai dizer: Ahí Pablo dice, conjuro-te, pois, diante de Deus consulte delante de Dios e do Senhor Jesus y Cristo, del Señor que Jesucristo, há de julgar o vivo e os que mortos juzga vivos y na muertos sua vida en su venida e no seu reino. y en su reino. Jesus, diante da sua vinda, Jesús delante de su venida vai julgar o vivo e os mortos. juzgará vivos y muertos. O que é o julgamento? ¿Qué es el juzgamiento? Jesus vai julgar aqueles que já estão salvos, Juzga a aquellos que ya son os salvos, vivos que foram arrebatados em Cristo vivos que fueron arrebatados en e Cristo, os mortos condenados muertos condenados para a perdição eterna. para la perdición eterna. Então Paulo combatia o bom combate pregando a doutrina. Pablo combatía el buen combate predicando doctrina. Paulo pregava contra os hipócritas. Predicaba contra hipócritas, Paulo pregava contra os falsos crentes. contra los falsos creyentes. Tanto é quando ele começava a pregar, Tanto que cuando comenzaba a pregar, a Bíblia é bem clara a dizer la Biblia bien clara nos que dice esses homens que não aceitam essa doutrina, que esos hombres que no aceptan la eles doctrina são soberbos e nada sabem. son soberbios y nada E saben. dele acerca de questões, Deliran acerca de em cuestiones, contenda de palavra, contienda de palabras, cheio de porfia, lleno de porfías, blasfêmias ruins e suspeitas, blasfemias y sospechas. a parte dos tais. Aparte de los tales. Então ele diz Entonces ahí que dice, pregues a palavra, predique la palabra este a tempo e fora de tempo. a tiempo y fuera de tiempo. Não tem hora para pregar. No hay hora para A predicar. hora que Deus mandar, tem que falar. Ahora que Dios manda, hay que Os hablar. falsos profetas falam: Los falsos profetas ah, hablan. não é tempo de estar pregando isso No es aqui. tiempo de estar predicando eso aquí. Não é tempo de estar pregando Apocalipse. ¿Por qué a predicar Ele vai Apocalipsis? assustar o povo. Para asustar al Ah, pueblo. não pode pregar doutrina. No puede predicar doctrina. Senão vai espantar o povo da igreja. Sino espantar al pueblo de la São iglesia. falsos profetas enganadores. Falsos profetas engañadores. Que a Bíblia La diz Biblia dice, para nós exortar para exhortar todos os dias, todos los días, para que os povos não se corrompam. para que el pueblo no se Se não corrompa. houver profecia, Se não houver o profecia, povo se corrompe, diz a El Bíblia. pueblo se corrompe, dice la Então tem Biblia. que pregar contra o divórcio, Tem que predicar contra o el divorcio, segundo casamento, segundo casamento, tem que pregar contra o adultério, contra el adulterio, tem que pregar contra a prostituição, contra la tem prostitución, que pregar contra a rebelião contra la rebelión, de crentes apóstatas De crentes apóstatas. que não aceita a verdade da doutrina. Não aceita a verdade da Esses doutrina. são aqueles que Jesus falou: Esos son aquellos que Jesús porfiais por fechar a entrada do reino do céu. porfiar para entrar al reino del cielo. Vós não entra Ustedes não e entram. não deixa os outros entrarem. Deja a los otros entrar. Raça de víboras e hipócritas. Raza de víboras E hipócritas. Jesus diz mais aqui usando Paulo: Jesús dice usando a para Pablo nós pregar e repreender, para predicar y reprender. redarguas, Redarguir, terrédia, redarguir, teorde, de orden. exorta, Exhorta, exortação com a pregação da doutrina, exhortación con predicación de doctrina. e repreendas. Reprendas Repreendas. y reprende. O que é repreender? ¿Qué es reprender?
Pessoas. Personas. Gloria a Dios. Pessoas Personas que estão em rebelião que están en rebelión na casa de Deus, en la casa de Dios. que não aceita a pregação da sã doutrina, Que no acepta la que predicación. não de la Santa aceita a verdade da palavra. Que no acepta la verdad de la palabra. O pastor e a igreja têm uma autoridade de não aceitar tal prática. La pastora en la iglesia tiene autoridad de no aceptar Deus prácticas. condena a imagem da besta da televisão, Dios condena la imagen de la bestia de televisión. que Deus condena os usos das pinturas das Dios irmãs, condena el uso de pinturas en hermanas. que Deus condena as irmãs que cortam o cabelo, Dios condena hermanas que cortan el cabello. Deus condena a saia curta, o salto alto, También la falda corta y taco alto. Deus condena o segundo casamento. Dios condena el segundo casamiento. Ele não quer aceitar. No quiere aceptar. Aí começa Ahí comienza a questionar a cuestionar o homem de Deus, o hombre de Dios, a mulher de Deus. a mujer de Dios. Aí vem a repreensão, Ahí viene la reprensión. aí vem a disciplina. Viene la Porque disciplina. a Bíblia diz: La Biblia dice, se vós não tem disciplina, vosotros no tenéis são disciplina. bastardos, não são filhos. Soy bastardo si no soy hijo. Glória a Deus. Gloria a Dios. E exorte com toda paciência e doutrina. Y exhorte con toda paciencia y Por doctrina. que ia ter que ter paciência? Que hay que tener paciencia. Porque nesses últimos Nos dias, últimos días, o que diz o Senhor ¿qué Jesus? dice el Señor Jesús? Dos dias anteriores à sua vinda, Los días anteriores a su venida, haveria uma apostasia tremenda. habría una apostasía grande. Haveria muitos falsos profetas Muchos falsos que profetas faria grandes sinais, harían grandes que señales. se capaz enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Tú eres capaz de engañar a los escogidos Os de Dios. tempos do fim Los tiempos del fin seria um tempo não do avanço do evangelho verdadeiro, no sería del avance del evangelio mas sim verdadero, um avanço do evangelho da enganação. sino un avance del evangelio de Porque a engañación. Bíblia diz: muitos são chamados Muchos son los llamados, dice la e Biblia. poucos são os escolhidos. Pocos los escogidos. Poucos são os escolhidos que querem aceitar a verdadeira doutrina. Pocos son los escogidos que quieren aceptar O la verdadera povo, doctrina. Jesus diz que é multidões Jesús dice multitudes serem enganadas pelos falsos profetas. serán engañados por los falsos profetas. Nos últimos tempos, Nos últimos tempos, além de ter sinais cataclísmicos na natureza, Más allá de señales cataclísmicas de la além de naturaleza, sinais na natureza, na humanidade, en la humanidad, um dos maiores sinais da vinda de Jesus una de las mayores señales de la venida de seria a Cristo apostasia nas igrejas, sería la apostasía en las seria a iglesias, rebelião nas igrejas, sería la rebelión en las seria iglesias, seitas e heresias sendo cada dia mais levantadas. sectas y herejías cada día más E por abundadas. causa dessas seitas e Y heresias, esas sectas y o herejías, nome de Deus tem sido blasfemado. por eso el nombre de Dios ha sido blasfemado. Então, mas Paulo também diz: Pablo dice también, é mister que haja as heresias dice que haya herejías para que o justo se manifeste. para que el justo se manifieste. Então o justo agora começa a se manifestar, El justo comienza ahora a a manifestarse, pregar a verdade da doutrina. predicar la verdad de la doctrina. As igrejas mundanas, Igrejas mundanas, que lá eles aceitam tudo, aceptan todo, prega que aquilo que a carne gosta, quieren todo lo que la carne le gusta. tá abarrotada. Está abarrotada Mas llena. as igrejas que pregam a verdadeira doutrina, Las iglesias que predican verdadera doctrina, ninguém quer ouvir. nadie quiere oír. Por quê? ¿Por qué? Porque tem mais uma profecia de Paulo que pregou. Porque tiene mala profecía que Pablo No predicó. versículo 3. En el versículo 3. Porque virá um tempo Que vendrá el tiempo que não suportarão a sã doutrina, que no soportarán la sana doctrina, mas tendo comichão nos ouvidos, teniendo comisión de oír, amontoarão para se si montarán para sí doutores conforme as suas próprias concupiscências. maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qual o tempo que Jesus está falando usando Paulo? ¿Cuál es el tiempo que Jesús habla usando Pablo? É exatamente os tempos finais, Exactamente tiempos finales. os tempos anteriores à vinda de Jesus. Tiempos anteriores a la venida de Cristo. O Senhor Jesus diz na sua palavra: Jesús dice en su palabra, porventura, por acaso, quando o Filho do Homem voltar, cuando el Hijo del Hombre vuelva, achará fé na hallará terra? fe en la tierra. Porque Jesus já sabia Jesús ya sabía como seriam os tempos do fim. cómo sería el tiempo del fin. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta Apóstol Pablo en su primera a carta, Timóteo, capítulo 4, ele diz: Timoteo capítulo 4 dice, o Espírito expressamente el diz Espíritu expresamente dice, que nos últimos tempos, nos últimos tiempos, alguns se apostatariam da fé, algunos se apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritos dando oído a espíritus enganadores e a doutrinas doctrinas de demônios, de demônios, pela hipocrisia hipocrisia de homens que falam de mentira. hombres que hablan É mentira. exatamente o que Jesus também falou, Lo que Cristo habló, que nos tempos dos sinais da tua vida, tiempo de señales de su venida, os falsos profetas, falsos profetas, eles enganariam muitos, engañarían a muchos. multidões iam seguir os falsos profetas, Multitudes irían detrás de e ellos. os escolhidos Los escogidos não dão ouvido aos falsos profetas. no oyen los falsos profetas. Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia que diz os falsos profetas do mundo são, Que los falsos profetas son del mundo. e os mundo os Y ouve. el mundo les oye. Mas nós somos de Deus. Nosotros somos de Dios. Maior o que está em nós Mayor el que está en nosotros do que o que está no mundo. que el que está en el mundo. Deus não está preocupado com quantidade, Dios no está preocupado con cantidad, mas sim qualidade. mas sí calidad. Aonde tiver 2 ou 3 Si viene 2 o 3, reunidos em meu nome, Reunido em meu nome, ali eu me farei presente. ahí me haré presente. Então é o que Deus diz na sua palavra. Pero Dios dice en su A palabra. porta é estreita, Porta é estreita, e poucos são que entram por ela. Pocos entran por ella. E o caminho largo, Caminho largo, o caminho espaçoso, Muy espacioso, muitos são que entram. muchos entran. Você vê os falsos profetas Serían los falsos profetas, fazendo tão grandes sinais siendo tan grandes que señales, se capaz de enganar os que escolhidos. no engañarían a escogidos. Você vê que Paulo também diz na sua palavra de Deus De que Pablo también dice en la palabra de Dios. que Satanás se transfigura em anjo de Que luz. Satanás se transfigura en ángel de Uma luz. das palavras anjo compreende mensageiro, Comprende mensajero ángel. a luz compreende verdade. Luz comprende verdad. Então nos últimos dias últimos dias, levantarão pregadores levantarão predicadores, parecendo ser de Deus, Pareciendo ser de Dios. parecendo ser da verdade. Pareciendo ser verdad. Você acha pro diabo enganar você, meu irmão? Que haya el diablo engañar a usted. Ele vai hermano. colocar uma igreja toda negra Colocar una iglesia toda com negra. a cruz de ponta cabeça? La cruz de punta cabeza. Não. No. Ele vai vir travestido. Está atrás Então como curado. você conhece Como você conoce? se um
uma igreja de Deus, Una iglesia de se o Dios, louvor é bíblico, se una alabanza pela bíblica, sua doutrina. por su doctrina. A Bíblia diz, A Bíblia diz, pelos seus frutos, por sus frutos, conhecereis a árvore. conoceréis E a el árbol. árvore que não der bom fruto, La árvore que no da buen fruto, é cortada lançada e cortada e lançada no fogo do inferno. Lanzado en el fuego del infierno. Os falsos profetas não produzem bom fruto. Falso profeta produce O fruto deles, a pregação deles, fruto de ellos y é pruebas. somente bênçãos terrenas. Solamente bendición A terrenal. pregação dos falsos profetas pregação de falso é profeta somente prosperidade, solamente prosperidade. é somente paz, Solamente paz. mas não trabalha na correção, Cuando trabaja en la corrección, na exortação, en la exhortación, da disciplina la disciplina dos seus membros. de sus miembros. Então chegará um tempo que não suportarão, en un tiempo que no porque a soportarán, comunidade de bodes, Porque a comunidade de bodes, liderados por lobo, liderados por já lobos, se adaptaram. já se adaptaram. Eu ouvi palavras massagistas Eu ouvi palavras que de massagem. satisfaz o seu ego, Satisfaz a sua- que satisfaz a sua carne. Sua carne. Então você conhece um crente bíblico, Tú conoces un creyente bíblico, quando ele dá ouvido à voz de Deus, dar oído a la voz de seja Dios, a palavra de bênção, sea la palabra de seja a palavra de cura, Seja a palavra de mas cura. quando ele ouve uma palavra de exortação, mas que oye la palabra de de Deus exhortación, corrigir o seu pecado, Dios corregir su pecado, ele se humilha diante de Deus e él reconhece. se humilla delante de Dios y Mas reconoce. aquele que é soberbo, Aquele que é soberbo, continua numa vida de ruína. Continúa la ruina. Porque a Bíblia diz: Porque a Bíblia eis diz, que sou contra ti, ó soberbo, soy contra ti, que soberbio. virá o dia que vou te castigar. Vendrá el día que te castigaré. O espírito altiveza, queda. El espíritu de altivez y caída. Aquela pessoa que é soberba, La persona que es soberbia, a Bíblia diz La Biblia diz, que Deus rejeita ela Dios rechaza a e ella. dá graça aos humildes. Gracias a los humildes. A pessoa que é exaltada, La persona que es a pessoa exaltada, que não aceita a verdade da doutrina de Deus, que no acepta la verdad de la ele doctrina não de Dios, tem mais o Espírito Santo. tiene más el espíritu. Você sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele vive numa vida de pecado oculto. Vive en vida de pecado oculto. Ele vive numa vida de pecados escondidos, Vida de pecados escondidos. pecados não confessados. Pecados não confessados. Então ele não aceita a repreensão de Deus, No acepta la represión de porque Dios, aquilo fere a sua carne. que hiere su carne. Mas é o seguinte, meu irmão, minha irmã, Mas é o seguinte, hermano, e ouvintes, Oyentes. a exortação de Deus, La exhortación de Dios ela fere a carne, Fere a carne. mas alimenta a alma Alimenta el e te alma. leva para o céu. y te lleva para el cielo. Então chegará um tempo que não suportarão essas verdades. Llega un tiempo que no soportarán Está la verdad. igualzinho o tempo de Jerusalém No al tiempo de Jerusalén, e também no tempo de Israel. al tiempo de Israel. Vamos começar por Israel. Vamos a comenzar por Israel. Deus levantou Amós lá em Israel há um certo tempo. Dios levantó en Israel a cierto tiempo. Amós compreende o seu nome? Llamó su nombre, significa Fardo, carregar o fardo. cargamento, fardo. Foi um homem agricultor, El hombre agricultor era, pastor de ovelha. y pastor de ovejas. Foi levantado por Deus. Levantado por Dios. Um homem que não tinha identidade geográfica, Un hombre que no se sabe de dónde da era, linhagem de profeta, ni tampoco de mas linaje, numa escola de profeta. tampoco que era escuela de Mas foi profeta, um homem levantado por pero Deus fue levantado por Dios para exortar o povo de Israel exhortar al pueblo de sobre a Israel ruína que estava. sobre la ruina en que O estaba. povo de Israel, pueblo de Israel, numa certa época, nessa época de Amós, na época de quando Amós, Deus levantou Amós, quando Deus levantou era um Amós, tempo de muita prosperidade. tiempo de mucha Então prosperidad. Deus começou a passar a revelação ao profeta Amós Dios comenzó a dar revelación a e Amós. mandou que ele fosse a Israel Dijo que fuese a e Israel. profetizasse também sobre as nações vizinhas, Profetizasse sobre como as naciones, nações de Gaza, sobre Gaza, Edom, Edom, Damasco. Damasco. E ali ele foi descendo E aí foi descendo. e profetizando o juízo de Deus Profetizando o que juízo de viria Deus. sobre aquele povo rebelde Que viria sobre o que povo não estava rebelde. dando ouvido à palavra de Deus, Estava dando ouvido à qual palavra de Deus Deus. um dia tirou eles da terra do Egito. Um dia Deus sacou da terra. Eles agora estavam desobedecendo a doutrina de Deus. desobedeciendo la E doctrina de Deus Dios. falou para eles: Dios falou quando para entrar na terra do Senhor, entre na terra do não Senhor. trazeis os costumes do Egito. No traiga la costumbre de Israel estava se apostatada, Israel se apostataba. levantou postes ídolos, Levantó postes e ídolos. levantou bezerro de ouro Un becerro de oro. em Betel. Betel. Betel compreende casa de Deus. Betel O compreende casa de lugar Deus. da adoração Lugar de adoração. estava profanado. Estava profanado. Até o louvor Até a alabança. estava profanado. Estava profanado. Aí Deus usa o profeta Amós Isso se Amós. para profetizar Para profetizar. o juízo iminente Juicio inminente. que viria Que vendría sobre o povo de Israel. sobre Israel. E eles não deram ouvido. Não deram Deus ouvido. desprezou todas as festas deles, Dios expresó la fiesta de ellos. os cânticos deles, Os cânticos deles. porque os cânticos deles já não era mais espiritual. Porque no adoraron mal lo espiritual. É o que acontece hoje. O que sucede Você hoje. vê muitas igrejas cantar, Muchas iglesias cantan. muitos louvores até bonito, Muitas alabanzas mas que bonitas. alega somente a sua carne, Solamente alegra a mas não carne. alega o Espírito de Deus. Não alegra o Espírito Porque de lá Deus. as cantoras Porque lá estão cantoras cobrando para cantar. cobrando É para exatamente o que acontecia em Israel. É o que acontecia em As Israel. pessoas mais pobres, As pessoas mais pobres. era oprimida pelas pessoas que tinham dinheiro. Oprimidas por los que E tenían aqueles dinero. trapaceiros enganavam. Y había aquellos usureros. Então a mesma coisa hoje. É o mesmo hoje. Esses cantores que se dizem evangélicos, Cantores que dizem evangélicos. eles começam a cobrar para cantar. Comienzan a cobrar para Cacheiro cantar. cacheires altos. Y mucha alta. E Deus despreza essas festas solenes. Deus desprecia essas O festas som solenes. dessas melodias, Deus não tem nenhum prazer. Esas melodías no Deus tienen manda placer. afastar de nós. Dios manda apartar de Manda nosotros. afastar dele. Y de ellos. Os trapos desses cânticos. Esses cânticos. Esses cânticos mundanos. Os cânticos mundanos. Esses ritmos que só faz barulho. Esos rápidos. Que exalta a carne do homem. Solamente hacen- Que exalta o ego do homem. Exalta el ego del hombre. Mas não exalta o poder de Deus. No exalta el poder de E Dios. como Paulo também diz, Como Paulo diz, está hinos, Está hinos, salmos e cânticos, salmos e cânticos espirituais. espirituais. O que é espiritual? O que é espiritual? O que é a pessoa ter espiritual? ¿Qué es espiritual? É a pessoa ser de Deus, La persona ser de ter Dios. discernimento, Tener discernimento. ser separado, Ser separado dos mundos pagões. de los mundos Então Deus paganos. não está Y lo que está no meio allá, desses louvores en medio de esa alabanza,
bases antropocêntrico. antropocêntricas. Qual é o centro do homem? Que en el centro es el O que hombre. aconteceu com o povo de Israel? Aconteció con el pueblo de Por não Israel. dar ouvido à voz de Deus. Por não dar ouvido à voz de Usou Deus. o profeta Amós. Está el profeta Amós. Naquela época também tinha o profeta Oséias, Também havia Oséias, que foi um contemporâneo de Isaías, que falou no livro e profetizava o juiz de Deus. Profetizava Eles o não juiz de deram Deus. crédito. Não deram crédito. Deus entregou eles Deus entregou nas eles mãos dos assírios. na mão de los Agora assírios. Jerusalém, Ahora Jerusalém, reino do sul, reino del sur, cujo capital da adoração que é a capital também da adoração, começou a se apostatar. apostatar. Deus levantou Jeremias, Deus levantou Jeremias. Deus levantou Obadias, Deus levantou Deus Adão. levantou Ezequiel A Ezequiel. para profetizar o juízo de Deus juízo de Deus. que vinha para eles. Que vinha para eles. Eles não acreditaram. Não creyeron. O que aconteceu? que sucedió? Eles foram cativados Foram cativados pela Babilônia. por Babilônia. E a mesma coisa será hoje, Lo mismo es hoy. nos dias atuais. Nos dias atuais. Olha que Paulo diz: Paulo diz, conjuro-te, pois, irmãos, consulte, hermanos, diante de Deus. delante de Deus. Ele está falando diante de Deus. Delante de Deus. E de nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus que há de Cristo. julgar os vivos e os mortos na julgar sua vinda. vivos e mortos em Que sua vinda. pregues a palavra, isto é tempo e fora de tempo. Pregue a palavra fuera y dentro de tiempo. Não é tempo mais de estar pregando prosperidade, não. no para predicar prosperidad. Não é tempo de estar pregando paz, não. No es tiempo de paz. É tempo de pregar doutrina sobre a volta de Jesus e conserto. Tiempo de predicar doctrina y de sobre la Porque venida o de povo Cristo. de Jerusalém, Porque el pueblo de Jerusalén, quando estava apostatado, os falsos profetas profetizavam paz, falsos profetas predicaban paz, bênção. bendición. Mas eles estavam numa vida toda torta. Estaban una vida toda- Aí Deus levantou Jeremias Aí Deus levantou para Jeremias. condenar as atitudes deles. Para condenar sus E actitudes. eles sentiam comichão nos ouvidos. Sentían comichão nos ouvidos. Mesma coisa é agora. Lo mismo es ahora. Quando Deus levanta homens de Deus, Cuando Dios levanta hombres de Dios, pregando a verdade de Deus, predicando la verdad de a Dios, verdade da doutrina, verdade da doutrina, aqueles qual não têm o Espírito Santo, aquellos que no tienen el que Espíritu só Santo, estão somente esquentando o banco da igreja, Solamente están calentando e el banco da pastores igreja. mundanos covardes, Pastores mundanos e que não covardes. podem nem ser chamados de pastores, Pueden ser llamados pastores. são Judas Iscariotes, São Judas Iscariotes. inimigos da cruz, Inimigos de la cruz. que não prega a verdade da palavra, predica la verdad de la que não palabra. põe a igreja para orar, No ponen la iglesia que a não orar. põe a igreja para jejuar, No ponen la iglesia a que ayunar. não ensina a doutrina da palavra, No enseña a doutrina da só palavra. fica com blá 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 de teologia, Solo queda con bla, bla y mas uma teología. teologia sem unção, Teología sin unción. só causa divisão e contenda Solo causa división y entre os contenda irmãos. entre los hermanos. Então esses daí, Esses aí, eles não suportam essa verdade, no soportan la da verdad. sã doutrina qual é pregada. Da sã doutrina pregada. Eles começam agora a amontoar para si Comienza a amontonar para sí, doutores, Doutores. conforme a suas próprias concupiscências, conforme a su propia concupiscencia, desviando os ouvidos dessa verdade desviando oídos de verdad, e voltando às volviendo a fábulas. las fábulas. O evangelho maldito qual que eles querem ouvir Evangelio maldito que ellos quieren oír. é o evangelho que permite as mulheres que se pintam, Evangelio que permite a la mujer pintarse. é o evangelho das mulheres que saia curta, Evangelio de falda corta, que transmite sensualidade que tiene sensualidad para o povo. para el pueblo. A Bíblia não sabeis vós que vós é templo de ¿Sabéis Deus vos que vosotros el templo de e o Dios? Espírito Santo de Deus habita em El vós? Espíritu Santo de Dios habita en vosotros. Como que você se diz templo de Deus? ¿Cómo se dice templo de Dios? Se você vive numa vida pecaminosa, Si vive una vida pecaminosa, numa vida de rebeldia, una vida de rebeldía, como você se diz ser filho de ¿cómo Deus se dice ser hijo de se Dios? não ama seu irmão? Si no amas, Está intrigado com seu irmão, está intrigado con su está hermano, com cara virada no seu irmão. está volteando la cara a su Você hermano. não tem Deus. Usted no tiene a Você Dios. não ama nem a pessoa. Você não ama a pessoa que você vê. Usted no ama a la persona que ve. Qual é Deus que você não vê? Tampoco, ¿cómo va a amar a Dios? Então as igrejas brasileiras, Las iglesias brasileñas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, no solo de Brasil, más mundo entero, estão empesteados de falso profeta. están engañados por falsos profetas. E só há um remédio Solo hay remedio contra esses falsos profetas enganadores. contra esos falsos profetas Como engañadores. diz Paulo lá acerca da apostasia, Como dice Pablo acerca de la ele diz que é apostasía, pela palavra de que Deus por la palabra de e Dios, pela oração por la oración, que vós é santificado por Deus nosso somos Pai. santificados por Dios vuestro Padre. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos, irmãs e Queridos ouvintes hermanos oyentes, de todo o Brasil e toda a todo terra, Brasil y la tierra, cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que chegará um tempo que não suportarão. llegará el tiempo que no Você está soportarán. pregando a doutrina aqui, Está predicando doctrina a aquí. verdade, La verdad, ele não aceita. no acepta. Eles não suportam de ouvir a doutrina que combate as mulheres que se pintam. No soporto, dice hoy la doctrina que comete la mujer que pintan. Ele não suporta a doutrina de falar que as mulheres que para a mulher não usar esmalte nas unhas. No soportan la doctrina que hablan que no tengan esmalte en las uñas. Ele não suporta a pregação que prega contra as irmãs que cortam o cabelo. Y contra los hermanos que cortan el cabello, esa doctrina. Eles não suportam a doutrina que prega contra o futebol. Tampoco la doctrina que predica contra el fútbol, Ele não suporta a doutrina que prega contra os jogadores de futebol. que predica contra los jugadores de fútbol. Ele não suporta essa doutrina que prega nos irmãos que usam bermudão. No soporta la doctrina que predica contra los hermanos que usan bermuda, Eles não suportam a doutrina que prega contra as irmãs que usam calça comprida. contra las hermanas que usan pantalón. Eles querem um evangelho fácil, Quiere evangelio fácil, o evangelho maldito, evangelio maldito, que satisfaz a sua carne, satisfaciendo su carne, que satisfaz o seu ego, satisface su ego, mas que leva a condenação y lleva a condenación do fogo do inferno. del fuego del infierno. Mas Jesus está dizendo hoje Jesús dice hoy, para os servos de Deus que são fiéis a los Jesus. siervos fieles a Jesús, Ele diz, usando Paulo, dizendo: usando a Pablo, dice, mas tu ser sóbrio. tú sé sobrio. O que é ser sóbrio? ¿Qué es ser sobrio? Ser vigilante, Ser vigilante, ser sábio. sé sabio, Tudo sofre as aflições. sufre las aflicciones, Faz a obra do evangelista, haz obra evangelista, cumpre o teu ministério. cumple tu ministerio. Tá vendo? ¿Está viendo? Cumpre o seu ministério qual Deus te entregou. Cumple el ministerio que Dios le dio. Porque se Deus tem um ministério espinhoso e você pregar a doutrina, Si Dios te dio un ministerio espinoso para predicar doctrina, e você no último dia en el último día
estiver diante de Deus e não pregou, delante de Dios usted dice que no predicó, você será expulso e banido da face de Deus será expulsado del rostro de Dios, como covarde. como cobarde. A Bíblia diz Biblia dice que os covardes cobardes não herdarão no heredarán o reino do céu. el reino de los cielos. Então, meus irmãos, Así, mis hermanos, Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Não é tempo de estar pregando só prosperidade, não. No es predicar prosperidad solamente, Até mesmo os milagres. hasta los milagros. Deus faz milagres. Deus faz milagros. Deus cura os enfermos. Cura enfermos. Como você vê aqui na programação do rádio. Como en la progresión de la radio. Quantos milagres maravilhosos Tantos milagros maravillosos Deus tem feito Dios ha hecho através das orações dos seus servos. también de las oraciones de sus siervos. Mas os milagres até os falsos profetas estão fazendo. Mas hasta los falsos profetas hacen Que nos milagros, últimos tempos eles fariam sinais de prodígio. señales y prodigios en Se nosotros. capaz enganaria os escolhidos de Deus. Pero capaz engañaría al escogido de Dios. Então é tempo de pregar juízo. Puede predicar juicio Pregar sobre a volta de Cristo. sobre la venida de Cristo, Pregar sobre o céu. sobre el cielo, Pregar sobre o inferno. predicar sobre el infierno, Pregar a verdade da Bíblia. dar la verdad de la Biblia. Aí que você quer ouvir sua prosperidade? ¿No quiere prosperidad? Você quer ouvir sua benção? ¿Quiere vivir solo É bendición? lá na igreja dos falsos profetas. Entonces en la iglesia de los falsos profetas, Lá a pessoa está divorciada e casada de novo. allá la persona está casada y Ele divorciada. não ensina para aquela pessoa que é pecado. No enseña que es pecado. Dá até cargo para aquela pessoa. Y da hasta cargo para la persona. Principalmente aquelas pessoas que têm dinheiro. Todas estas personas que tienen Ele se dinero, abraça, abraza, pega no colo, agarra muy bien, beija. deja, É porque é por causa do dinheiro. porque está por Por causa do amor ao dinheiro. Por amor al dinero. O amor ao dinheiro Amor al dinero é a raiz de todos os males. es la raíz de todos los males. Então cuidado com esses enganadores. Cuidado con los engañadores, Cuidado com esses falsos profetas. falsos profetas. E a comunidade de bode, de joio, La comunidad de bueyes que não suporta essa doutrina, que no soportó la doctrina, eles amontoam para si doutores amontona para sí doctores, conforme aos seus próprios desejos carnais. conforme a su propio deseo carnal. Seus desejos Los ímpios impíos é o que eles gostam. que gustan. Por exemplo, se está numa igreja Si está en una iglesia que está entrando em apostasia, que está en apostasía, ele é um crente fiel, el creyente fiel, ele é um crente de doutrina, creyente de doctrina, mas esse irmão nunca tem oportunidade, nunca tuvo oportunidad. porque muitos que lá estão Muchos que están ahí vivem numa vida de pecado viven una vida de pecado. e ele sabe que aquele irmão, que aquela irmã é corajoso. ¿Sabe que la hermana es corajosa? Quando ele pega o microfone para falar, Cuando agarra el micrófono ele para não hablar, pega aquilo que Deus manda. predica lo que Dios habla. Então, geralmente, esses irmãos, essas irmãs Generalmente sus hermanos são desprezados na igreja. son despreciados en la iglesia. Mas o evangelho de Cristo não para. El evangelio de Cristo no para. Deus vai levantar, Deus vai começar a quebrar essas muralhas Dios quiebra las murallas. e desmascarar esses pastores adúlteros, Se enmascara pastores adúlteros desmascarar esses pastores rebeldes y pastores rebeldes. que não dão doutrina para o povo. No dan doctrina para el pueblo. É, esses irmãos que estão encostados, Hermanos que están acostados. Deus vai levantar eles como levantou Ezequiel, Dios levanta a ellos que como que levantó era uma Ezequiel. atalaia Que era atalaya. na Babilônia. De Babilônia. Atalaia é uma tocha de fogo Atalaya es antorcha de que fuego. serve para iluminar uma caverna muito escura. Para eliminar cavernas oscuras. Assim foi Ezequiel. Así fue Ezequiel. Quando o povo da Babilônia, Cuando Babilonia, el pueblo, os povos judeus Os povos rebeldes. estavam cativos lá pela rebeldia, cautivo por rebeldía, Deus levantou Ezequiel Dios levantó a Ezequiel para revelar os pecados deles, para revelar sus para que ele pecados se arrependesse. y se arrepienten. Então o que acontece é que esses irmãos, Deus vai levantar ¿Qué eles aconteció? Que Dios com levantó a ellos grande unção con gran unción para pregar a verdade da para predicar la doutrina sem verdad. medo. ¿Qué va a hacer? E quando o falso profeta for querer tirar o microfone da boca dele, Cuando el falso profeta quita el o micrófono falso de ellos, profeta vai cair endemoniado irán a caer com a endemoniados unção de con la Deus unción de Dios que está na vida y tendrá vida dos ungidos do Senhor. contra los ungidos del Señor. Aleluia. Gloria a Dios. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.